Saudação de paz a todos, vamos para mais um Sola Escritura, somente as Escrituras. Vamos começar o estudo conforme prometido aos irmãos, aos nossos seguidores. Nós vamos estar ministrando uma série de estudos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus vai escrever o Evangelho que vai narrar nascimento, crescimento, ministério e morte do Senhor Jesus Cristo e ressurreição. Mas nós precisamos dar um breve resumo sobre a parte introdutória. Conforme o nosso prometido, nós vamos falar sobre essa paginazinha em branco aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, né? Essa paginazinha em branco, na maioria das Bíblias, elas são chamadas de período interbíblico ou período intertestamentário, né? É considerado como um período de 400 anos, 430 anos de período de silêncio profético de Deus sobre a terra. Um período ao qual Deus não usara profeta para profetizar as suas revelações à nação de Israel. Então nós vamos falar um pouco, bem resumido, para darmos continuidade no nosso estudo aí do Evangelho de Mateus. Nós vamos estar comentando texto por texto, versículos por versículos, e estar ministrando uma palavra poderosa para a sua vida nesse estudo. Nos acompanhe, não perca, fique ligado, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, faça com que mais pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus. Eu quero começar o nosso estudo lendo a carta do apóstolo Paulo à Igreja da Galáxia, aos Gálatas, capítulo de número 4 e versículo de número 4, onde o apóstolo vai dizer assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu quero pegar essa palavra, nascido, ou seja, na plenitude dos tempos, vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho na plenitude dos tempos. O que quer dizer essa palavra plenitude dos tempos? Ou seja, quando tudo já estava preparado para a chegada do Messias. Quando tudo já estava preparado para a chegada do Messias. Existe uma fala na teologia que diz assim: os gregos conquistaram a mente, mas Roma conquistou território. Ou seja, os gregos, com o seu sistema filosófico, aguçou muito na inteligência, no conhecimento, trabalhou muito nesse aspecto mental de conhecimento, intelectualidade, trazendo à humanidade assim uma busca ávida pelo conhecimento. No entanto, que foi fundada a Biblioteca de Alexandria, também com esse intuito aí de aguçar na humanidade, no mundo daquela época, o desejo pelo conhecimento. E Roma chegou conquistando território, trabalhando na política daquela época, fazendo estradas, construções, colocando soldados às beiras das estradas para inibir os piratas que ficavam nas margens das estradas, assaltando quem descia ou quem subia para Jerusalém, quem passava nas avenidas principais, haviam piratas. Então Roma tomou conta de todo esse mundo da sua época, né? Quando ele conquista ali o império para ele, todo o império judeu, né? Conquistando Jerusalém para eles. Então, essa fala na filosofia, na teologia, que diz que os gregos conquistaram a mente, Roma conquistou o território, está dizendo que os gregos preparou no intelecto e Roma preparou no mundo político. Porém, ficou uma lacuna aberta, ou seja, estava tudo preparado, a intelectualidade e o mundo político, todos trabalharem como um acordo para preparar a chegada do Messias, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa lacuna que ficou aberta aí entre Malaquias e o nascimento do Senhor Jesus foi o período em que Deus usou, né, para que as nações trabalhassem, né, os reis,
os impérios trabalhassem planejando ou preparando todo o cenário, né, para a chegada do Messias. Ou seja, nesse período de silêncio profético, Deus não deixou de trabalhar e de usar os seus instrumentos. Deus usa quem Ele quer, conforme Ele quer, da hora que Ele quer, para cumprir os seus propósitos, os seus intentos. Porque Deus trabalha na sua soberania, né? Embora havia silêncio profético, mas Deus não deixou de trabalhar. Nesse período aí, essa lacuna que ficou vazia entre Malaquias e o nascimento de Jesus, foi um momento preparatório, né? Em que todos estavam preparando para a chegada do Messias, preparando o território para a chegada do Messias, o grande prometido, né? Então o que vocês precisam entender é que nesse período que nós chamamos de período de silêncio profético, 400 anos, 430, 440, a divergência aí de alguns historiadores, mas o certo é que Deus nesse período não deixou de usar os seus instrumentos trabalhando para o seu propósito. Nesse período aí de 400 anos de silêncio, é onde surge um personagem chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande surge varrendo todo o império da sua época, o Império Persa. Ele vem conquistando tudo. Tudo aquilo que ele desejou, intentou no seu coração, colocou no seu coração para conquistar, Alexandre o Grande conquistou. Todo mundo da sua época. E uma das coisas que ele fez foi trazer o helenismo, né? O que é o helenismo? Foi trazer a cultura grega para todo o império da sua época. Tudo aquilo que ele conquistou, Israel, o Império Persa, conforme ele foi conquistando os impérios daquela época, ele foi helenizando, trazendo toda a cultura grega para dentro daquelas nações. Surgiu-se então o que nós chamamos de helenismo. Mas Alexandre o Grande vem logo a falecer, né? Alexandre o Grande morre aos 32 anos e logo ele falece. E no ano 332, aos 32 anos, ele falece. E por causa de não havendo, na verdade, um herdeiro para assumir o seu lugar, por não haver herdeiro que comprovavam de fato que era filhos de Alexandre o Grande, houve então ali entre os seus generais uma divisão entre eles, né? Nesse período, por falta de herdeiro, então vem então aí a divisão entre os seus generais. E foi dividido entre Antípatro, né? Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Foi dividido entre esses 4 generais aí. De suma importância também lembrar-vos que foi nesse período que surge também o estoicismo em Atenas. É uma filosofia que valoriza a lógica, a razão e a diferença em relação à dor e ao prazer. Nesse período também surgiu os Seleucidas e os Ptolomeus, né? Foi nesse período. Nesse período de Seleuco, os Seleucidas, houve uma intenção dentro do templo de Jerusalém, que Seleuco segundo alguns historiadores, ele sacrificou um porco dentro do templo, no altar do templo do Senhor em Jerusalém. Aí acontece o que você já ouviu falar, a revolta dos Macabeus, né? Um homem chamado Matatias, com Judas Macabeus e seus filhos, há uma revolução, eles revolucionam, né? Contra Seleuco, contra os Seleucidas, que querem banir a religião judaica da sua época. Então houve ali a revolta dos Macabeus. Os Macabeus, então, revolucionário ali, e foi de fato benéfico esse posicionamento dos Macabeus, né? Revoltando assim contra Seleuco, por ter profanado o templo do Senhor. Então Judas Matatias então promove ali uma revolução chamada a Revolução dos Macabeus. Tudo isso aconteceu nesse período aí
que nós chamamos de 400 anos de silêncio profético de Deus. Tudo isso aí aconteceu. Aconteceu também nesse período, surgiu em Israel vários idiomas, como o grego koiné e o aramaico, né, que deu muita ênfase a esses idiomas, grego koiné e o aramaico. Também surgiu, nesse período, a Septuaginta, conforme vocês conhecem. Houve ali, segundo a tradição, uma reunião de 72 eruditos para transliterar o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, né? 72 eruditos para escrever o que nós chamamos de Septuaginta, os 72 eruditos para traduzir, né, do hebraico para o grego, sobre o domínio de quem? De Seleuco. Este camarada queria o Pentateuco na língua grega. Ele queria conhecer o Pentateuco na língua grega. Perdão, não é Seleuco, tá? É Ptolomeu. Ele é o cara que quer que a tradução chega para ele na língua grega. Ptolomeu, ou os ptolomaicos, né? Eles querem os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles querem esses livros na língua deles, para que eles tenham um conhecimento maior a respeito de Deus. Foi nesse período que surgiram os livros apócrifos. Vocês sabem o que significa a palavra apócrifos? Eu vou revelar a vocês. A palavra apócrifo significa oculto, escondido. E também surgiu os pseudepígrafos, né? Surgiram todas essas escritas também nesse período de silêncio profético que nós chamamos na teologia. Foi nesse período que os seleucidas tomaram dos Ptolomeus o controle da Judéia. Seleuco, os seleucidas conseguiram tomar, né, o controle da Judéia dos Ptolomaicos, dos Ptolomeus. Eles, houve ali uma guerra, né, e eles conseguiram tomar o controle para ele. Haja visto que os seleucidas, eles eram ambiciosos por poderes. Na verdade, todos os impérios daquela época, todo homem daquela época e da nossa época são obcecados pelo poder. Todo homem em si ama o poder. Todo homem em si quer conquistar territórios, quer conquistar pessoas, quer formar o seu grupo, quer fazer a sua história. Isso está no DNA do homem. Todo homem deseja conquistas, vitórias, lutas, né? Para fazer a sua história e deixar um legado, deixar o seu nome nos anais da história. Neste período, também surge Antíoco III Magno. E os seleucidas, olha só, os seleucidas são derrotados pelos romanos na Batalha de Magnésia. Olha só, o ocorrido foi nas planícies de Lídia, na atual Turquia. Magno III, né? Ele vem com seus soldados e toma dos seleucidas, ocorrendo aí a Batalha da Magnésia. Como vocês que gostam de história sabem muito bem o que significa a Batalha da Magnésia. Foi nesse período que surgiu também o mestre da justiça, o fundador da comunidade Qumran, né? Responsável por assim chamado de manuscritos do Mar Morto. Também nesse período aconteceu o governo de João Hircano. João Hircano foi responsável por destruir o templo de Samaria. João Hircano, ele destruiu um templo de adoração que havia em Samaria. Foi nesse período que surgiu Espartacus também, né? Vocês já ouviram falar de Espartacus? Esse homem era um escravo que surgiu provocando uma rebelião, uma revolta, né? Ele promove uma revolta contra a República Romana.
Era um escravo, né? Espartacus, ele era um escravo que era um gladiador. Um escravo gladiador, ele promove uma revolta ali contra a República Romana. Foi nesse período aí também de silêncio profético aí que nós chamamos. Nesse período também, Herodes, o Grande, casa com Mariane. Foi nesse período aí de 400 anos. Foi nesse período que surgiram várias religiões também. Surgiram religiões saduceus, essênios, zelotes e fariseus. Eram as religiões bem conhecidas da época do Senhor Jesus. Você que lê os evangelhos aí, você que lê Atos dos Apóstolos, você que lê o Novo Testamento, você já viu alguns desses nomes aí. Zelotes também, tem os herodianos, né? Se eu não estou enganado, os zelotes são mesmo que os herodianos, né? Se não me falha a memória. Mas, neste período também, na verdade, quando Dário, ele dá a carta de alforria, né? Dando assim liberdade para os judeus retornarem à sua terra prometida, houve nesse período também o que nós chamamos de sinagoga, né? Sabemos que Dário foi bem antes do período de 400 anos de silêncio, mas é de suma importância lembrar que quando Dário dá a carta de alforria, liberdade para os judeus retornarem à sua pátria, alguns judeus preferiram ficar na Babilônia, na Pérsia, e assim sucessivamente. Eles, por não voltarem para a sua terra, para a sua pátria, eles construíram sinagogas, pequenos templos, pequenos lugares de reuniões, onde a lei era lida, e eles promoviam culto de adoração a Deus ali dentro das sinagogas. As sinagogas deu mais ênfase nesse período de 400 anos de silêncio profético. Na verdade, as sinagogas começaram a surgir quando eles ainda estavam cativeiros, né? Segundo a história, começaram a surgir nesse período. Mas deu mais ênfase nesse período aí de 400 anos aí de silêncio profético. Foi nesse período também que a Síria se torna uma província romana. Roma vem conquistando todo o império, assim como os gregos, assim como Alexandre o Grande veio varrendo todo o império, Roma também chega conquistando tudo. A Síria passa a se tornar uma província romana. Neste período também, é de suma importância lembrar que Marco Emílio conduz um exército que resulta no controle total de Roma. Né? Ele conduz um exército ali que domina, foi aquilo que eu falei já anteriormente, na nossa fala aqui, que Roma conquistou todo o território, né? E os exércitos romanos, eles ficavam ali, os soldados, nas estradas para inibir contra-ataques contra pessoas que subiam para a capital para negociar as suas mercadorias. Os piratas ficavam ali nas margens da estrada para assaltar. Então Roma forma um grande exército, tomando todo o território ali para guardar os mercadantes, né, que subiam para Jerusalém, que faziam todo o trâmite de negociações, de mercadorias. Roma então passa a dominar todo esse contexto, né? Nesse período também a Biblioteca de Alexandria foi queimada, uma biblioteca que foi investido muito recurso intelectual, escritas, né, e financeira. Naquela época, para construir uma biblioteca era muito cara, até mesmo por causa dos papéis, dos papiros, né, que não eram de fácil acesso, né, como nós temos hoje fácil acesso a essas folhas aqui, né, nós temos fácil acesso a isso aqui e nós não valorizamos. Para eles era uma riqueza, era uma sumidade. Quem tinha acesso a isso, a maioria era quem tinha dinheiro para comprar os papiros, né, os que nós chamamos de papiros, para escrever ali os pensamentos dos filósofos, né, a respeito das intelectualidades deles, a respeito de Deus, a respeito da criação, do criacionismo. Então houve ali um grande investimento para essa biblioteca acabar sendo queimada. Mas a biblioteca foi queimada em Alexandria para que o verbo de Deus aparecesse no cenário, para que ele fosse o centro de toda a informação, tanto para os gregos, quanto para os romanos e quanto para os gentios. É por isso que eu falo, toda a literatura é boa, mas o verbo de Deus é a melhor leitura, a melhor literatura para nós. Se chama
Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado para nós. Queimaram-se a biblioteca de Alexandria, queimaram-se vários manuscritos, né? Mas o Verbo de Deus permanece vivo na eternidade, entronizado no trono, à destra de Deus Pai. Queimem-se todas as bibliotecas, mas o Verbo de Deus continua vivo, inspirando autores a escreverem assuntos para a glória dele, para que os seres humanos cheguem ao pleno conhecimento do Verbo de Deus. Então, vamos prosseguir no estudo aqui. É tão gostoso estudar sobre esse assunto que a gente já vai criando um desejo de pregar, né? É uma maravilha, as coisas vêm caindo sobre nós, as informações, e nós já vamos ministrando sobre a vida de vocês aí. Foi nesse período que Júlio César, né, foi assassinado no ano 44, e no ano 40, o Senado, olha só, o Senado romano declara Herodes o Grande rei dos judeus. Herodes o Grande é declarado pelo Senado no ano 40 rei dos judeus. Herodes o Grande, todos que conhecem a história e que vai ter acesso a esse vídeo, sabe quem foi Herodes o Grande? Casado com Mariane. O Senado se reuniu e disse, não, Herodes o Grande vai ser o imperador, o rei de toda Roma, né? E foi nesse período também que Herodes recaptura Jerusalém das mãos de Antígono e dos partos, né? Em 37, ele fortifica a fortaleza de Massada, né? Ele fortifica uma fortaleza em 37, no ano 37. No ano 31 a.C., Otaviano, chamado de César Augusto, né? Ele vai formar uma guerra que vai chamar uma batalha chamada de Batalha de Acácio, ou Aquício, né? Uma coisa mais ou menos dessa fala. Foi considerado como o único governante do Império Romano. E foi nesse período aí que ele vai ser considerado como o único governante do Império Romano, César Augusto. Você já deve ter estudado, já deve ter ouvido falar de César Augusto. Quem foi César Augusto? Foi também no ano 30, o Egito se tornou uma província romana. Roma também conquista o Egito. Todo mundo da sua época foi conquistado por Roma. Entre os anos 20 e 19, Herodes o Grande começa a construção do templo em Jerusalém. Tudo isso ocorreu nesse período de 400 anos, 430, 440 anos de silêncio profético. Alexandre o Grande, ele começa a construção do templo em Jerusalém. Até mesmo porque Alexandre o Grande, ele procurou ser popular entre os judeus. Ele procurou não ter briga com a corte religiosa, dando aos fariseus e os saduceus o poder do templo, né? Os fariseus eram a religião mais proeminente do império, da sua época, daquela época. Então, Herodes, ele queria ter o domínio, ele tinha o domínio de tudo, até do sistema religioso da sua época. E no ano quinto, né, o Senhor Jesus Cristo nasce. Vocês vão perceber que nesse período de 400 anos de silêncio, um homem vai entrar no templo para queimar incenso, né? E um anjo aparece a esse homem chamado Zacarias, esposo de Isabel, e Deus vai falar com ele. E Deus também vai visitar uma mulher chamada Maria, dizendo para ela que dela nasceria o Salvador da humanidade. Então eu costumo dizer que o silêncio profético de Deus acaba quando João Batista começa o seu ministério de pregação. Mas Deus já começou a falar através de seres angelicais em forma teofânica, que nós chamamos na teologia de forma teofânica, teofania.
Portanto, quando o anjo aparece a Maria, ele faz a saudação, né? Salve, salve, agraciada, né? É uma saudação que o anjo faz a Maria e ele anuncia que ela era uma escolhida por Deus para gerar o Salvador, que ela era uma mulher escolhida por Deus para dar o seu ventre para que o Senhor enviasse o Espírito sobre ela e gerasse nela o Salvador da humanidade. Nesse período também o anjo visita Zacarias no templo, quando ele entra para dentro do templo para queimar incenso. E o anjo vem e anuncia a mensagem dizendo que Isabel, a sua mulher, teria um filho e que as mãos do Senhor estariam sobre ele, e ele seria profeta do Senhor, ele seria aquele que prepararia o caminho do Messias. Então silêncio profético é quebrado com João Batista, né? João Batista chega no cenário, né? E há indícios que os essênios, eles eram um pouco separatistas. Eles viviam em uma comunidade separada, né? Eles não eram muito de estar no meio do povo. Os zelotes, na verdade os zelotes, há indícios que os zelotes, eles viviam separados nos desertos da Judéia. E há indícios que quando João Batista atinge uma certa idade, segundo os historiadores, João Batista vai ser criado por aquele povo ali, passar um período de tempo por aquele povo no deserto da Judéia, né? E ali ele começa o seu ministério no deserto da Judéia. É de suma importância a dizer a vocês que o silêncio profético de Deus é quebrado com João Batista. Deus começa a usar João Batista no deserto da Judéia. Por quê? Porque não havia ouvidos no sacerdócio para ouvir a voz de Deus. Por isso Deus vai abrir um ministério no deserto da Judéia, o ministério profético. No entanto, que o povo ia ter com João Batista para ouvir a sua mensagem. Então vocês vão entender por que eu li Gálatas 4:4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, né? Então, quando tudo já estava preparado, Deus envia o Senhor Jesus para cumprir a plenitude dos tempos. E eu vou ministrar agora sobre esse breve estudo que eu falei a vocês, que eu narrei a vocês. Assim como Deus trabalhou por detrás dos bastidores em todo esse cenário, preparando a chegada do Messias, assim Deus está trabalhando na nossa era atual. Deus está trabalhando por detrás dos bastidores de forma poderosa, preparando o cenário para a volta do Senhor Jesus. Assim como aconteceu no período de 400 anos de silêncio profético, Deus preparando, usando Alexandre o Grande, usando Herodes o Grande, usando César Augusto, usando os essênios, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, usando os macabeus, usando os generais de Alexandre o Grande, usando todo esse cenário. Nesse período de 400 anos, Deus está usando os governadores, Deus está usando os senadores, Deus está usando esse sistema religioso que na maioria da parte, quase todos estão corrompidos, assim como na época do Senhor Jesus, né? Esse sistema que hoje estamos vivendo, eles estão preparando o cenário para a volta do Senhor Jesus. Você que está tendo acesso a esse estudo, eu vou te dizer, o cenário está preparado para a volta do Senhor Jesus. Meus irmãos e meus amigos, atente os teus olhos e os teus ouvidos, porque o Deus que trabalhou no silêncio profético, ele está trabalhando na nossa era atual. Ele não perdeu o controle da história. Quem sabe lá naquela época de período de silêncio profético, alguém dizia, né? Aonde está Deus? Como é que Deus está trabalhando? Alguém dizia, cadê o agir de Deus? Cadê o mover de Deus? E eles não percebiam que Deus estava usando daquelas circunstâncias, preparando o caminho para a chegada do Messias e do profeta João Batista. Então eu deixo esse breve resumo
Até mesmo porque se eu for entrar aqui, eu vou demorar demais, né, para sair desse período intertestamentário, interbíblico, e nós não vamos já entrar no que eu quero de fato, que é a explanação de texto por texto, de versículos e versículos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. A minha intenção, o meu intuito é edificar a sua vida com esses estudos gratuitos, né, que você tem acesso. Que Deus possa te abençoar, que esse estudo possa ter sido proveitoso para você, que você possa ter conseguido absorver algumas coisas e que Deus possa ter ministrado sobre a sua vida. Deus está chamando você para um propósito específico, para a volta do Senhor Jesus, para nós vivermos uma vida de entrega ao Senhor Jesus, aguardando o seu retorno. Assim como os anjos disseram para os seus discípulos, né? Lá em Atos capítulo de número 1, Jesus estava sendo assunto aos céus, sendo elevado nas alturas, e os discípulos ficaram olhando, e uma nuvem encobriu Jesus, e os seres angelicais apareceram e disseram a eles: varões galileus, por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus vai voltar. Então os seres angelicais nos confirmaram: este mesmo Jesus vai voltar. E o cenário já está sendo preparado. Glória a Deus. Hosana, Maranata. Só quem é crente salvo em Cristo Jesus diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus possa ministrar sobre a sua vida grandemente, que você possa ser edificado em nome de Jesus. Deus continue te abençoando para a glória do nome dele. Não percamos tempos. Preparemos o nosso coração, a nossa vida para a volta do Senhor Jesus.